Chegou a hora do quadro Horizontes Humanos. Hoje, o nosso parceiro psicanalista René Dentes vai falar sobre relacionamentos abusivos e tóxicos. Bom dia, René! Bem-vindo de volta à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, René. O René, um assunto tão importante, com tanta dor, com tanta seriedade. Te pergunto, estamos nas mãos do outro no que diz respeito aos relacionamentos tóxicos e abusivos? Então, Moninha, no fundo, esse é um tema muito importante, porque é daqueles temas típicos que a gente cai muito em armadilhas, né? Em situações que nós não queremos, mas que nós só percebemos quando já estamos muito dentro delas, né? De fato, é preciso de início falar que essa questão do relacionamento tóxico ou abusivo, ele tem uma origem lá na própria constituição da nossa personalidade, né? Logo no início, nós somos entregues ao outro, né? Na verdade, é uma condição humana, uma certa vulnerabilidade em relação ao outro. Nós nascemos e nós não conseguimos viver sozinhos, né? Precisamos que o outro nos ajude, cuide, manipule, né? Que é a figura materna, né? Até por volta de 1 ano e meio de idade, nós temos na figura materna aquela figura que vai cuidar, né? Que vai nos guiar, né? Vai permitir que continuemos vivos, né? Então, essa constituição originária do ser humano, ela, de fato, em alguns casos, pode se manter lá na vida adulta. Aí sim, na vida adulta, há um problema muito grave a ser combatido. René, então, quando a gente fala da criança que está junto com seus pais, a formação da personalidade na infância vai determinar se essa pessoa é uma pessoa abusiva? Sim, pode determinar, mas como a gente trata dessas questões de forma inconsciente, Moninha, no fundo, nós podemos dizer que o inconsciente ele vai guiando a personalidade numa teia, não numa relação causal. Aconteceu alguma coisa e de repente nós vamos direcionar nossa personalidade para tal ponto. Não é isso. No fundo, é um conjunto de fatores que inclui mais até questões não ditas, que nós não controlamos, justamente porque o núcleo da personalidade ele é formado no momento da primeira infância. Então, um momento que nós não lembramos de nada, né? Mas depois, conforme for desenvolvendo essa formação da personalidade, de fato, pode gerar uma personalidade abusiva e pode gerar uma pessoa frágil que pode ser presa fácil àqueles que são abusadores. Uhum. Bom, dois abusadores não se convivem, né? Não, não. De fato, assim, aí é complicado. Eles logo têm alguns conflitos, né? No fundo, é uma relação de um que procura se instaurar no mundo a partir do seu eu, de um ego assim muito inflado, e, por outro lado, aquela pessoa que é a abusada, que está dentro de uma relação tóxica, que ela ilusoriamente ela acha que aquele outro vai direcionar a sua vida, vai tapar um buraco lá da infância, de algum momento, de algum trauma lá da sua história. Só que isso é ilusório, isso é Uhum. uma fantasia. Ninguém vai conseguir resolver seus traumas com outra pessoa, sim. Só que aquele que abusa, ele não é uma questão, muitas vezes, que ele sabe, mas é inconsciente. Ele vai perversamente manipulando. E aí nós temos uma situação de uma pessoa egóica, muitas vezes narcisista, e uma pessoa que é frágil. Então, aí sim é um quadro muito complicado e muito ruim, muito negativo para o ser humano. Renê, normalmente essa pessoa que é tóxica, ela tem uma linha de
de psicossociabilidade? Sim, num Psicopata? certo... Sim. O que você está chamando disso, Moninha, Um especificamente? psicopata social. Então, Ah, que sim. tem uma Uhum. pessoa que é tóxico, ele tem traços dessa psicopatia social na sua personalidade? Sim, sim, tem. Muitas vezes isso não é tão claro, às Uhum. vezes é algo muito camuflado, mas em geral, a pessoa que ela é tóxica, ela não é só no relacionamento afetivo, né? Ela pode ser também um chefe tóxico Com no seu certeza. ambiente de trabalho, né? É claro que muitas vezes ela não encontra outro lugar para ela ser tóxica, né? Se ela é um funcionário, por exemplo, né? E que ela é mandada o tempo todo, ou ela não tem um grau assim, mais elevado na hierarquia, ela não vai encontrar alguém para instaurar a sua toxicidade. Uhum. Mas no relacionamento aí volta tudo para o relacionamento, né? É um quadro Verdade. pior, né? Uhum. Mas, de fato, é uma pessoa que, quando, por exemplo, ela vai ter uma relação de amizade, pode até começar bem essa relação, mas logo ela vai exigir muito desse amigo e vai se tornar uma relação tóxica. Por quê? Ela vai querer, de fato, implicar, assim, mandar, né, direcionar a vida desse amigo. Então, isso não é bom, isso é péssimo quando a gente vê uma relação assim. Não vi nenhuma relação desse tipo, Morinha, na clínica, que não tenha gerado sofrimento. É verdade. Sempre alguém vai sair mais sofrido e machucado. Quem é vítima de um relacionamento tóxico, acredita que ele é merecedor dessa condição? Exato, e isso, infelizmente, né, Moninha, telespectadores, porque aí nós estamos diante de um quadro muito triste, porque a pessoa, ela acha que ela vive uma situação que não é boa, mas muitas vezes ela acha que merece aquilo ali. Entram nela alguns pensamentos tão diversos com ela mesma, né? Por causa de uma baixa autoestima, né? A estima própria está tão devastada que ela acha que ela merece aquilo sim, que ela não tem outra opção na vida a não ser aquela pessoa que vai abusar. E aí a pessoa fica presa, completamente presa àquela situação, só quando se torna realmente uma dor insuportável, ou às vezes algum fato na vida, né, aponta, alguma pessoa aponta que está numa relação tóxica mesmo, e aquela pessoa tem uma certa legitimidade na vida daquele que está sofrendo, aí sim ele pode sair daquela situação. Mas é muito difícil, porque muitas vezes a família aponta esse problema, pessoas próximas, amigos, mas aquela pessoa está cega, completamente cega, porque ela acha que o outro é aquele pensamento um tanto quanto perverso com ela mesma. Ô, Renê, Ela estará pior tem. achei que tinha parado, porque deu uma falhada aqui, achei que já tinha terminado, desculpa. Renê, então talvez seja por isso que é tão difícil a pessoa deixar esse tipo de relação? Sim, é difícil porque ela acaba, Moninha, achando que entra naquele pensamento assim perverso, né, com ela mesma, de que se está ruim com ele ou com ela, estará pior sem. E isso aí ela não quer apostar. Ela não quer ir para esse nível de aposta, de sair daquela relação. Por quê? Porque psiquicamente ela vai viver um vazio. Todo sintoma é uma forma de, quando você coloca um sintoma em alguma coisa, né, um trauma que gera um vazio, aí você coloca em alguma coisa externa, numa pessoa, por exemplo, aquilo ali pode estar ruim, tá mais ou menos você vivendo o mundo dessa forma, né? Seu mundo está ali. Quando você tira isso, seu mundo cai. Seu mundo cai, é uma situação de luto, né? E aí entra um vazio mais forte. Mas é importante lidar com esse vazio, porque esse vazio vai gerar daí um luto, uma dor, mas depois há uma libertação. Então, isso que é importante que as pessoas entendam. A dor vem, o vazio vem, mas depois há uma libertação.
É verdade, não existe uma dor que dure para sempre, né, Renê? Vai passar, vai doer e vai passar. Renê, a pessoa que cai numa esparrela dessa, quais são os primeiros sinais de um relacionamento abusivo ou tóxico que a pessoa tem que prestar atenção se está acontecendo com ela? Olha, os sinais são claros para todo mundo, muitas vezes, mas para a pessoa não. Por exemplo, Moninha, quando a pessoa ela muda completamente a sua vida a partir daquele relacionamento. Ela deixa de fazer as coisas que ela gosta, que ela tem desejo, ela deixa de ser ela mesma, ela assume um papel para agradar aquele outro, que é o papel que esse outro quer que ela assuma. Quando percebe-se isso, quando a pessoa não vive mais o que ela é de fato, aí sim é um grande sinal de comportamento abusivo, de relacionamento abusivo. Também quando tudo que ela faz não agrada. Eu costumo comparar o relacionamento abusivo com um medicamento que você vai tomando e você vai ficando assim tolerante, você precisa de maior dosagem. O relacionamento abusivo é assim. Você não tem um fim. Cada vez mais aquela pessoa vai sugar mais do outro e não vai ser suficiente. Quando tem esse traço, realmente aí nós estamos diante de um cenário grave, sem fim. A pessoa vai no fundo do poço de fato, né? Uhum. Renê, a pessoa que tem esse comportamento, né, o abusador, consegue mudá-lo? Ou então assim, deixa eu elaborar uma pergunta diferente. Igual o alcoólatra. O alcoólatra, ele reconhece que ele é doente e que ele precisa de ajuda. Seria o mesmo princípio, o abusador precisa entender e se reconhecer abusador, uma pessoa doente, para poder mudar o seu comportamento? Sim, precisa. É uma situação até que a gente tratou em outro programa, Moninha, porque da questão do narcisista, né? É difícil, não é impossível, mas é difícil, porque aquela pessoa que abusa, que permite o relacionamento tóxico, né? Para ela, o mundo está muito bom. Ela está tendo um prazer naquela situação. Por isso, às vezes, cai em situação de perversidade. Então, ela não quer mudar aquilo ali. O mundo gira ao redor dela. Mas, muitas vezes também, já presenciei isso, quando a pessoa, por exemplo, perde o outro, né, ela começa a rever, né? Quando o outro diz um basta, aí ela começa a ver que não era um relacionamento bom e aí começa a tentar mudar. Pode ser tarde demais, né? Mas normalmente acontece isso, quando ela perde. E, de fato, assim, todo ser humano pode mudar, mas tem algumas situações que a pessoa está tão centrada em si mesma que é difícil mudança. Renê, por que que a gente vê hoje em dia tantos relacionamentos assim? Será que é por causa das redes sociais, de um mundo mais globalizado? O que leva alguém a fazer a escolha e continuar nesse relacionamento com um parceiro abusivo? Eu vejo, Moninha, as pessoas estão muito carentes, né? Nós estamos vivendo um mundo de muitas relações, mas relações muito fluidas. E essas relações fluidas, elas de fato não sustentam nada, né? Elas não servem para quase nada, no fundo, né? A gente precisa falar isso. De fato, diante dessas relações, quando as pessoas não querem muita responsabilidade, quando não tem responsabilidade afetiva pelo outro, porque um relacionamento é responsabilidade afetiva pelo outro, né? Você não pode deixar a pessoa achar que você gosta, né? Que ela acha que você gosta dela e cria todo um sentimento, e até mesmo, às vezes, ela projeta, né, uma resolução traumática dela em você, e você não dá conta disso, não perceber e não dizer isso, e tomar um cuidado com isso. Então, as relações precisam ter responsabilidade afetiva, e hoje não tem muito. Muita gente acha que pode entrar e sair de uma relação tranquilamente, como se fosse trocar uma roupa. E isso afeta muito. Então, com isso, as pessoas elas projetam muito, esperam muito do outro e acaba que esse outro às vezes manipula essa situação. É essa carência que nós estamos vivendo. Precisamos cuidar mais dos nossos afetos.
Renê, eu já tenho aí o Pequeno Príncipe para nos ensinar, né, que a gente se torna responsável por tudo aquilo que cativas, né? Mas o que seria, então, Renê, para a gente fechar, um relacionamento sadio? Um relacionamento sadio, Moninha, é aquele em que as duas pessoas elas estão resolvidas. Elas elaboram as suas faltas, as suas, os seus vazios, né? E de alguma maneira elas não acham que o vazio que resta vai ser preenchido pelo outro. Isso é uma situação de muita projeção e que não vai acontecer. É algo neurótico achar que o outro vai me salvar. Não, não, não é assim. Então, nós precisamos estar bem nós mesmos e aí sim iniciar um relacionamento. Nesse sentido, pode ser muito sadio, muito saudável e algo muito belo, talvez algo de uma natureza assim belíssima, das mais belas do ser humano, que o ser humano pode viver. Renê, meu filho, eu nem vou pedir suas considerações finais, que eu sei que daqui a 1 minuto você entra numa aula. Te, Isso mesmo. né? Te agradecer muito. Lembrando, gente, o Instagram, @DentesRenê, e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada pela sua presença aqui e boa aula para você. Obrigado, Moninha. Até semana que vem.